Só os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, por favor, vamos se colocar de pé e glorificar a Jesus. Amém. Por essa oportunidade. É uma noite bastante quente e só Jesus para ter misericórdia de nós. Então, da mesma forma que num período onde há essa temperatura, há necessidade de se hidratar bastante, né? Beber bastante água, nós também, como cristãos em Cristo, precisamos também se hidratar da palavra de Deus, ouvir bastante a palavra de Deus, e é por isso que estamos aqui nesta noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar na tua bendita e preciosa presença. Aqui estão os teus servos, os teus filhos que já estão neste lugar, Senhor, ansiosos para enaltecer a ti, ansiosos para louvar ao Senhor, ansiosos para poder ouvir a tua palavra, ansiosos para sentir a tua presença. Pois bem, Senhor, venha, Senhor, manifesta a sua glória, a sua presença sobre as nossas vidas, e que isso possa causar em nós renovação, que possa causar em nós edificação, orientação. Senhor, que o teu reino venha sobre nós, o teu governo, a tua vontade. Toma nas tuas mãos, Senhor, a cada família representada nesta noite. Traga os nossos irmãos que estão a caminho, Senhor, deste lugar. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar-se. Hino de número 147. Gostaria que vocês cantassem também juntamente comigo. Hino de número 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho meu prazer, nele muita graça
pouco de retorno para mim que eu não estou me ouvindo. Só um pouco de retorno. Glória a Deus. 151. Ah, e sim, hein? 151. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. 175. Irmãos amados, 175. Glória a Deus. Glória
glória a Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados e bem-unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, vamos se colocar de pé para fazermos a leitura devocional com o nosso irmão obreiro Danilo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, dos versos 5 a 13. Todos acharam? Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, a igreja, e dizendo: Senhor, o meu empregado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao outro: meu criado, faz isto, e ele o faz. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados às trevas, e
Então disse-lhe Jesus ao centurião: vai, como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor já nos concede, Pai, de estar aqui nessa noite para poder louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, Senhor. Deus, que cada atitude, cada palavra que for lida, cada louvor que foi entoado nessa noite, Pai, que venha a ser somente para glorificar a Ti, porque isso é o nosso propósito nessa noite, meu Deus. É que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Com a igreja, presbítero Fernando. Irmãos, pode sentar-se. Vamos ouvir o nosso irmão Paulo dando uma saudação ou louvando o Senhor com um hino. Só não pode ser os dois, né? Ou um ou outro. Na sequência, o nosso irmão Luciano também terá oportunidade nesta noite. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus, amém? Deus é bom. Sei que os problemas vão surgir e que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e Ele estende as tuas fortes mãos. As muralhas do terror vão de intimidar meu ser, pois põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Por aquele que é vestido no
mais altas barreiras tu irás romper. Por essa oportunidade, os que estão vendo. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz pela oportunidade de poder estar falando de Jesus mais um pouco, da tua grandeza e de tudo que ele faz. Esses dias, meus irmãos, aconteceu algo que assim me abalou, e eu falei alguma coisa que o Espírito Santo hoje mesmo ele falou assim: você vai ter a oportunidade. Glória a Deus. E se desculpe pelo que você falou comigo. E eu queria pedir perdão para a igreja, que assim, eu ouvi um comentário que falou assim: Jesus está comigo. Só que eu estava tanta raiva, tanto nervoso, sem pensar nas coisas que estavam acontecendo no momento, que eu peguei e falei assim: ele está com você, mas ele não está comigo. E nisso, aquilo, eu fiquei muito triste. E hoje eu tomando banho, me arrumando para vir para a casa de Deus, Deus falou assim: hoje você vai ter a oportunidade. E fala o que você fez. Fala o que você falou. Por quê? Porque muitas vezes a gente age dessa maneira. A gente fala, abre a boca e não fala, não pensa direito o que falou. Para não ficar nas minhas palavras, meus irmãos, e a igreja pode me perdoar? Amém. Para não ficar nas minhas palavras, tem uma mensagem que Deus tinha colocado no meu coração e eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, que é em Hebreus 12, do 5, que diz assim: será que vocês esqueceram as palavras e de encorajamento de Deus, que lhe disse, como se vocês fossem filho dele, pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castigar, não se desanime com ele e o repreende. Isso doeu meu coração, porque assim, eu tinha acabado de falar algo que eu entristeci, não pelo modo assim de falar assim, eu sei que Deus está comigo, só que assim, no ato do momento eu pensei que assim, como que pode ter duas situações e o agir de Deus está a presença de Deus está com os dois. E quando eu peguei a Bíblia para estudar um pouco, para falar assim, Deus, acalma meu coração. Deus me colocou o livro de Hebreus e cheguei nessa parte, quando eu olhei, eu peguei e falei assim, é verdade. Deus castiga aquele que Ele ama. Muitas vezes a gente começa a fazer qualquer coisa e as pessoas falam assim, você não vai conseguir, isso. Ou quando você erra, as pessoas chegam e caem matando em cima de você. Só que eu entendi uma coisa, que assim, todas as vezes que o pastor da igreja, nosso pastor Alexandre, ele chamou minha atenção, ou tentou me corrigir, nunca era para o mal, sempre foi para o bem. Antes de eu me tornar diácono, ele falou um negócio que me deixou muito triste, não pelo fato dele falar, mas pelo fato de eu ouvir. Ele falou assim, Luciano, eu acredito em você, eu sei que você tem um chamado, só que assim, você precisa amadurecer, e nem que seja na base da pancada, mas você vai amadurecer. E isso eu olhei assim para mim mesmo e falei assim, a minha vida, o que ela está sendo? O que ela está representando a minha vida aos olhos do pastor? Porque assim como o pastor pode olhar assim para mim, Luciano, eu sei que você tem um chamado, mas você está colocando dificuldade na frente, você sempre inventa dificuldade. Então eu comecei a olhar aquilo e falei assim, não, a partir desse dia, foi uma reunião que eu participei, tive a oportunidade de participar, e naquele dia em diante eu fui para minha casa e fui falando assim com Deus, essa foi a última vez que o pastor Alexandre tem que falar assim, Luciano, está errado, tudo que eu venho a fazer não é para a honra e glória do pastor Alexandre, mas é para Deus, porque Deus o constituiu nessa igreja para ser anjo e orientar os seus filhos.
E eu agradeço a Deus, que eu falei assim, Deus, foi uma repreensão que veio para minha vida, que minha vida espiritual hoje, ela mudou, cresceu. E hoje eu posso falar assim, Deus, eu estou contigo, como o Senhor está comigo. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ver também nossa irmã Jaina também louvando ao Senhor nesta noite. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Pai Senhor, feliz de estar na presença de Deus. Tem um hino que está no meu coração, que canta assim: grande é o Senhor. Essa semana eu estava lembrando das promessas de Deus, né, na minha vida, e cada dia eu vejo Deus cumprindo com a promessa dele, né? Glória a Deus. E eu tô muito grata por Deus. Tô tremendo, não esperava de ter uma oportunidade, mas sei que Deus vai falar o seu coração, né, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em glória a Deus, glória a Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus venha tocar no seu coração nessa noite. Oh Espírito Santo,
grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você sabe, canta comigo. A cidade do nosso Deus é santo monte. Há 20 anos atrás, eu tinha saído de uma igreja e eu não pedi a bênção para sair de lá. Eu fui embora de lá. E quando no caminho, eu falei, meu Deus, acho que eu vou me arrepender tanto. E eu chorava, passava dias e noites chorando. Até que chegou um dia que eu sabia que tinha oração da manhã aqui na igreja. Essa história me fez lembrar por conta de uma live que foi feita. E eu lembro que estava passando a irmã Barbosa, a finada Barbosa, ela estava chegando aqui na porta da igreja para ser aberta. E depois passou a irmãzinha, uma que tinha 83 anos, que mora ali na rua do Lucas. Ela morreu. E eu falei assim, tá tendo oração aí na igreja? Ela falou, tá. Daqui a pouco abre. Eu lembro que eu saí até de camisola na rua. Eu falei assim, eu vou. E aí eu voltei pra minha casa. E de repente a minha mão começou a pegar fogo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí quando eu cheguei aqui na igreja, na oração, o fogo parou de pegar na minha mão. Eu falei, meu Deus, eu não entendi o que é isso. Aí a irmã falou, fica aí que Deus vai te dar vitória. Aleluia. E foi aí que eu lembrei da passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando o Pedro estava preso e Rod estava orando junto com a família dentro de casa. E quando orava, o texto vai dizer que o anjo apareceu dentro da prisão e falou, coloca a sua sandália, te levanta depressa desse chão, aleluia, que hoje as portas vai se escancarar na sua vida. E o texto vai falando que o último portão que foi aberto, aleluia, ele abriu por si mesmo. Aí eu fiquei pensando, enquanto a gente coloca tanto portões automáticos, o nosso Deus foi o primeiro a criar um portão automático. Lá de cima ele apertou e os portões se escancararam. E eu quero dizer para você que nessa noite, aleluia, saia do seu ministério. Se foi Deus que te levou, se Deus não te levou, fica no teu lugar, porque Deus tem obra com você, aleluia. E eu vim pra cá com essa força. E aí os irmãos falaram, irmã, vem congregar aqui, que você vai ser a nossa dirigente de oração. Eu falei assim, a gente vem para uma igreja e a gente sente a graça de Deus e todo mundo glorifica. Mas o culto que eu mais amo é o culto de terça-feira, porque é só pancada. E aí eu aprendo que nós não somos nada e Deus é tudo, igreja. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito, porque cada açoite, o livro de Provérbios 27, no versículo 6 vai dizer dessa forma, para os famintos, eles pisam favo de mel, aleluia, para as almas fartas, eles pisam favo de mel,
mas para os famintos até o amargo vira doce, igreja. Vale a pena passar pelas lutas. E não ponha a culpa na sua igreja. Não ponha a culpa em nada. Fica no seu cantinho. O dia que você estiver aqui, Deus vai fazer uma obra. Se Deus não fez, fique no seu lugar, glorificando o nome do Senhor, adorando Jesus. E eu quero nessa noite dizer que Ele é. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. Confiamos em teu infinito amor, porque pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode levantar a mão e glorificar o Senhor. Obrigado. Eu tô fazendo alguns sinais aqui para ele faz tempo. Troca com o Luciano. Vem dar uma saudação aqui para a igreja, por favor. Na sequência também a nossa irmã Lília também terá a oportunidade. Tá bom? Os irmãos ouviram o que eu falei no começo. Depois fala que eu não falei. Deus é bendito e santo. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor? Amém. 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 Motivo de muita alegria, né? Quando a gente recebe uma oportunidade para falar algo do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero ler um versículo aqui. 1 Samuel 1:11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho, varão, ao Senhor o darei, todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarão navalha. Amém? Aleluia. Aleluia. Acho que todos conhecem essa história de Ana e Penina, amém? Todos conhecem, né? Então não vou precisar falar muito dela, não. Eu vou falar do que chamou minha atenção. Lendo e estudando esse texto, o que eu observei é que Ana sempre pedia um filho, ela pedia para ela. Quando ela decidiu, ela pediu para entregar ao Senhor, o Senhor ouviu. Amém? Quantos entenderam? Amém. Vocês não entenderam? Eu vou explicar. Às vezes nós pedimos algo para o Senhor: Senhor, me dá, e não vem. Aí se você fala: Senhor, me dá que eu vou usar na tua obra, Senhor, me dá que eu vou consagrar, o Senhor, Ele abençoa. Amém? E é assim que nós temos que entender que funciona a vontade de Deus. Quando nós colocamos a nossa vontade à frente da de Deus, não dá certo. Quando nós fazemos para o Senhor Ele atende. E é com essa palavra que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Só os irmãos com a paz do Senhor. Estou bem feliz. Hoje minha família inteira está tendo oportunidade, graças a Deus por isso. Fico muito contente de ver minha família toda na casa do Senhor. Durante muito tempo eu orei muito por isso. E eu fico muito grata ao Senhor, porque o Senhor, Ele é misericordioso. Eu costumo dizer
que Deus, Ele fala isso por mim. Deus tem um amor muito grande pela minha vida. Glória a Deus. Muito grande. E Deus tem provado isso para mim a cada dia. Eu sei que aqui todos são amados do Senhor, mas eu me sinto muito amada pelo Senhor. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele tem tido misericórdia de mim todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu peço algo para o Senhor e eu fico na expectativa de que se realize no meu tempo. Mas é tudo no tempo do Senhor. E quando se realiza, eu vejo que Deus também está cumprindo em mim as promessas dEle. E eu fico muito grata ao Senhor pelo amor dEle. Durante um tempo, eu estava pedindo algo para o Senhor que para mim não era tão possível disso acontecer. Mas que eu tivesse forças para que o Senhor passasse comigo, que o Senhor estivesse comigo. E graças a Deus o Senhor provou da misericórdia dele por mim, mais uma vez. Glória a Deus. Eu vou deixar aqui para os irmãos um versículo que fica em Efésios 3, do 17 ao 20, que diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nele opera. Glória a Deus. Eu tenho vivido esse versículo. Eu tenho visto o poder do amor de Deus na minha vida, na vida da minha família. Aleluia. Eu também estava pedindo ao Senhor para que eu conseguisse algo material, que algumas pessoas até falaram: nossa, Lília, que loucura. Mas eu estava pedindo ao Senhor para que eu fosse desligada de onde eu estava trabalhando, por vários motivos. E um dos motivos foi: Senhor, eu preciso ter mais tempo e tempo de qualidade para operar, para trabalhar na tua casa. Porque era longe meu serviço, então tinha vezes que eu chegava 8h30, 9 horas, cansada, estragada, sem força de vir para a igreja. E o Espírito Santo de Deus falava: agora você tem que fazer o seu sacrifício, que é o sacrifício da sua carne, de você ir lá e prestar o seu culto de agradecimento a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem feito. Mas eu sou carne, eu sou falha, e muitas vezes eu não vinha, deixava o cansaço me vencer. E eu comecei a me sentir muito incomodada com isso. E um dos propósitos com o Senhor foi: Deus, se o Senhor me abençoar com essa demissão, porque para mim era uma bênção, né? Eu sei que está difícil, a gente está em plena pandemia, a economia do país está um caos realmente por conta dessa pandemia, e não é fácil ninguém ficar desempregado, né? Eu tenho minha família, que eu preciso dar o sustento também. Mas eu falei para o Senhor, aí eu ficava naquela: ai, Senhor, quero tanto ser mandado embora, Deus. Aí metade de mim ficava: mas eu tenho, né, segunda a sexta, eu tenho convênio, ai Deus, acho que não. Ficava naquela dúvida. E um dia no culto aqui, o Senhor bradou mesmo, o Espírito Santo de Deus falou comigo: você tem que decidir, você quer ou você não quer? E hoje eu falo para muitas pessoas que estão aqui: decide o que você quer também. Porque muitas das vezes a gente pede para o Senhor, quer que o Senhor faça, mas fica com aquele medo de a gente querer fazer a nossa parte. E quem faz é Deus. Ou você entrega nas mãos do Senhor, ou você não entrega. E nesse dia eu comecei a orar e falar para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha vida em vários aspectos. E naquele dia eu decidi, falei: Senhor, é assim, eu quero. E aí eu cheguei no meu trabalho, conversei uma determinada conversa com a minha supervisora, e ela falou para mim: olha, não tem como, não dá certo, eu não tenho o que fazer, fica na lista de espera, tá bom. E minha antiga empresa onde eu trabalhava, eles só mandam as pessoas embora até o dia 9 de todo mês. Eu tinha conversado com ela no final de agosto. E
Falei, se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer até dia 9 de setembro. Passou dia 9 de setembro, eu continuei trabalhando. Aí quando foi no dia 14 de setembro, ela me chamou e falou, você lembra que você falou pra mim isso? Lembro. Você tá disposta? Eu falei, sim. Ela, então tá bom, então eu vou desligar você da empresa. E ali, quando eu fui no RH, o pessoal falou, nossa, mas hoje não é dia de demissão. Eu falei, pois é, mas, porque quando Deus quer, Ele faz. Deus viu a sinceridade do meu coração e que a igreja também me ajude em oração para que eu consiga ser tudo aquilo que eu também falei para o Senhor, porque uma coisa é você pedir, você prometer e depois você não cumprir. Então eu estou disposta sim a trabalhar na obra do Senhor, a poder estar engajada mais com o trabalho da igreja, culto, não quero mais ficar faltando também, porque não vai ter motivo mais, né, gente? Né? Vamos e venhamos. Não vou estar trabalhando lá do outro lado da cidade para poder vir aqui e não vir cultuar. Coisa que às vezes pessoas, graças a Deus por todo mundo que está aqui, mas tem pessoas que têm oportunidade sim de estar aqui hoje, mas não estão. Por N motivos. Cada um sabe onde seu calo aperta. Mas eu tenho certeza que na hora que o calo apertar mesmo, é para cá que você vai correr. É para cá, é nos braços do Senhor, é aos pés de Jesus, é pedindo oração que você vai falar, olha, meu calo está doendo, me ajuda em oração. Senhor, olha eu aqui. Então assim, não vamos deixar o calo apertar, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos estar na casa do Senhor. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem motivo para agradecer ao Senhor. Gente, em plena pandemia, eu glorifico ao Senhor. Eu sei que algumas pessoas aqui foram acometidas, meu esposo mesmo, meu filho mesmo foi acometido pelo Covid, mas o Senhor guardou, o Senhor cuidou. Isso é motivo da gente estar feliz. Em plena pandemia, o caos que está a economia, gente, alguém aqui está passando fome? Por mais que o arroz está lá quase R$25 o pacote, você tem o seu dinheirinho para você comprar. Se você não tem como comprar, você tem a doação. Deus não tem desamparado. Você quer comprar um baião de 2 que a igreja está vendendo, você consegue. Você está ajudando a obra do Senhor. Então o Senhor tem cuidado da gente de várias formas. Eu sou testemunha viva de quão grande é o amor de Deus pela minha vida, pela vida da minha família. Então que todos aqui nessa noite venham saber qual é a profundidade, a altura, o comprimento do amor de Deus. Que cada um aqui venha sentir realmente o amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem por cada um de nós aqui, gente, é coisa assim inexplicável. Lembra de onde você veio, lembra do que você fez, lembra do que você passou. Ah, não, eu nasci em berço evangélico. Amém, mas será que você não tem aí uma coisinha a esconder aí? Você não tem uma coisinha que você fez que deixou o Espírito Santo de Deus triste? Mas mesmo assim o Senhor te perdoou? Mesmo assim o Senhor teve misericórdia de você? Isso não é motivo de você estar agradecendo. Isso é motivo de você estar todos os dias na casa do Senhor. Não dá para estar todos os dias, mas esteja com o seu Espírito Santo, com o seu Espírito consagrado ao Senhor. Esteja disposto a fazer a obra do Senhor, esteja disposto a ajudar a obra do Senhor. Tem a nossa reforma da igreja. Eu não posso ajudar financeiramente, mas ora. Às vezes a gente vê cada impedimento, a janela vinha, a janela não vinha, o ar tem que colocar, não coloca, o encanamento não deu. Gente, isso é tudo impedimento. Mas cabe a gente o quê? Orar. Orar e falar, Senhor, repreende agora, em nome de Jesus, todo impedimento que está impedindo da sua casa fica pronta. Glória a Deus. Porque quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, vai fazer qualquer coisa, a gente quer que acabe logo. A gente quer que fique perfeito. Por que na casa do Senhor não vai ser assim? Por que na casa do Senhor... eu não vou ficar lá naquela igreja para sempre? Um dia eu posso sair daquele ministério? É a casa do Senhor. Então tudo que nós viemos fazer para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo para a exaltação do nome do Senhor. Porque o Senhor é merecedor. Porque acima de tudo... o Senhor nos ama e Ele prova esse amor todos os dias das nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca.
colocar de pé, estaremos ouvindo nesta noite a palavra de Deus com o nosso irmão e obreiro presbítero Rodrigo, que estará ministrando nesta noite. Bem? Com a igreja, o servo do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus, Deus abençoe. Quero louvar a Deus por poder cultuar aqui com os irmãos essa noite, por poder ouvir os irmãos louvarem o Senhor, os irmãos participarem do culto, sendo usados pelo Senhor também, fazendo, claro, menção e tributo ao nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui nesse local servindo a Deus, ainda que nós sejamos pecadores, falhos, mas a graça do Senhor que em nós opera nos alcança e nos traz aqui para servirmos a Deus. Por isso, como homem falho, reconhecendo as minhas misérias diante de Deus, eu louvo ao Senhor pela vida dos irmãos, a vida do nosso obreiro presbítero Fernando, também do pastor Alexandre, anjo da igreja, e a todos os irmãos que aqui estão. Amém? Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que foram consagrados ao ministério. É claro que a consagração ministerial ela é um reconhecimento humano daquilo que Deus já, pelo seu propósito, decretou fazer. Agradecemos a Deus pela vida desses irmãos e me senti feliz de estar ali com aqueles irmãos. Até um dos irmãos falou, você veio? Eu falei, eu viria nem que fosse a pé, para ver a vitória dos meus irmãos. Louva a Deus. E ali ainda podemos participar de um culto ao Senhor, tendo o privilégio de ouvir o pastor Dr. Paulo Romero. Há muito tempo que eu queria ouvi-lo ministrar a palavra do Senhor. Tivemos um culto abençoado no sábado, um culto abençoado no domingo. Então eu só louvo a Deus. Peço aos irmãos que tenham paciência comigo, não vou cansar vocês, vou ser breve, mas vamos fazer menção da palavra do Senhor, amém? Convido os irmãos, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes, ou dos Juízes, capítulo de número 13. O verso de número 5, Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 5. Essa noite foi mencionado algo sobre voto, e o Senhor ministrou algo ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? A história dos juízes de Israel, ou o período dos juízes de Israel, conhecido pelo termo técnico, o período da judicatura, é um período muito triste da história do povo de Israel. Porque se você pegar os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver o princípio da criação, Deus criando o universo, colocando cada coisa no seu devido lugar, criando o homem com o universo pronto. Você vai ver as primeiras pessoas, as primeiras tribos, o primeiro pecado, chamado por muitos de o pecado original. Você vai ver Deus tirando o povo do Egito, lá em Êxodo, porque o povo foi escravo por 430 anos. Você vai ver Deus estabelecendo mandamentos e princípios
pelos quais o homem deveria se achegar a ele em culto, pelos quais o homem deveria viver em sociedade, pelos quais o homem deveria estabelecer uma relação com o seu vizinho. Princípios morais, princípios jurídicos e até mesmo princípios sanitários. Lá em Levítico número 11, tem uma série de alimentos e animais que era para o homem comer e não comer. Tinha um princípio sanitário de preservação do povo de Israel. Muito interessante também é a peregrinação do povo no deserto. Haja vista que no texto original da Torá, o nome Números quer dizer Bamidbar, ou seja, no deserto, porque no deserto o povo peregrinou por aproximadamente 40 anos. O livro de Deuteronômio, que é a lei ou a repetição da lei, porque aquela geração que saiu com Moisés do Egito era uma geração rebelde, era uma geração que tinha incircuncisão no seu coração, era uma geração de dura cerviz e que não reconhecia a bondade e os mandamentos do Senhor. Queria pão? Tinha pão. Queria água? Tinha água. Estava frio? Tinha coluna de fogo. Estava calor? Tinha coluna de nuvem de dia. E Deus cuidando do povo, e eles não precisaram trocar as suas vestes, porque não se desgastou. Mas aquela geração era tão perversa que Deus propôs, segundo o consentimento da sua vontade, que daquela geração nem mesmo Moisés entraria na terra prometida. Fica aqui uma lição para nós, irmãos, porque muitas vezes o seu irmão, ele pode não te levar para o céu, mas ele pode te fazer perder a sua bênção, se você não vigiar. Mas Deus, ele preservou a Moisés. E em Mateus capítulo de número 17, se não me falha a memória, no Monte Tabor houve a transfiguração. E lá estavam Elias e Moisés. Elias fazendo uma representação dos crentes que seriam transladados ou arrebatados. Haja vista que Elias foi elevado numa carruagem de fogo ao céu. E Moisés fazendo uma prefiguração e uma simbologia dos crentes que dormiram no Senhor. Porque Moisés morreu, mas ele morreu crente. Não importa como é que é o começo das coisas. Se bem que se você puder começar bem, melhor ainda. Mas o importante é o final delas. Chegamos então no livro de Josué. O livro de Josué, que é o livro onde teve campanha militar. Josué é um grande general de guerra. E ali ele fez campanha, destruiu muitos povos. Só que no final da sua vida ainda ficou muito serviço para ser feito. Ficaram muitos povos para serem tirados da terra. E Deus já havia previsto na sua palavra que aqueles povos que ficassem na terra, aqueles povos que não fossem destruídos, obliterados, esmigalhados, eles dariam trabalho para o povo de Israel. Dito e feito, no livro de Juízes, você vai ver os filisteus que foram um dos maiores inimigos do povo de Israel. Rei Davi que o diga. E ali tem o nascimento de Sansão, em meio à opressão dos filisteus. O livro de Juízes, no seu original, também quer dizer Shoftim, que quer dizer libertadores, porque Deus ele levantava libertadores para livrar o povo das mãos do inimigo. Sansão, Jefté, Jeú, Débora, Otoniel ou Otiniel, dependendo da tradução. E aqui é chamado Sansão como um nazireu de Deus. Nazireu era aquele que tinha um voto, tinha uma aliança, ele tinha um compromisso com o reino do Senhor. A Bíblia nos faz menção nominalmente de pelo menos 3 nazireus, a saber, Sansão, Samuel,
João o Batista, que não é o mesmo João o Evangelista. O nazireu ele não poderia se contaminar com bebida forte, não poderia se contaminar tocando mortos e não poderia passar navalha na sua cabeça, como um sinal de comprometimento, de pureza, de santidade e de separação de serviço ao Senhor. Ana, quando fez um voto ao Senhor, ela votou que o seu filho iria servir ao Senhor, ela entregaria o seu filho ao Senhor. Haja vista que Samuel, quando ele nasceu, depois que cumpriu o tempo dele, ele foi entregue para ficar ali no templo, assistindo e servindo a Deus. E Samuel também foi um dos juízes da história do povo de Israel. O que é interessante e nos chama a atenção nesse texto da palavra de Deus é que a história e o senso comum, nós temos que fugir do senso comum, porque o senso comum é como todo mundo pensa, como todo mundo fala, como todo mundo age, como todo mundo cita as Escrituras. Mas nós temos que ir para o texto e entender o que acontecia à luz das Escrituras. Porque o voto de Sansão não foi comprometido somente quando ele passou navalha nos seus cabelos. Mas Sansão, ele se contaminou com um animal morto. Sansão, ele se contaminou em um banquete. Sansão, ele tinha a aparência de juiz, mas ele comprometeu o seu voto. E aqui o pregador que pregou, se não me falha a memória, no domingo, ele falou sobre comprometimento, ou do sábado. E é algo muito interessante, porque comprometimento significa um envolvimento total e completo. Porque a palavra de Deus diz: se vós estiverdes comigo, eu estarei convosco. Só que se vocês me deixarem, eu vos deixarei. A palavra de Deus, ela impõe uma condição para as nossas vidas. Ah, mas a Bíblia diz que Deus, ele não se nega a si mesmo. É verdade. Ele não se nega a si mesmo. Ele é fiel para com a sua palavra. Mas nós precisamos responder positivamente a essa chamada, a essa expectativa divina a respeito das nossas vidas. Porque a grande sacada do amor de Deus está na liberdade de poder servi-lo, está na liberdade de se envolver e se deixar ser envolvido com Ele. Existem pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus até certo ponto. Até aqui dá para mim. Se passar daqui para lá eu não posso, eu não faço, não me chame que eu não vou, não me dê que eu não faço, não mande que eu não faço nada. Não, aqui é muito para mim. O envolvimento é somente até a página 2. Existem pessoas que se envolvem de tal maneira que elas falam como o apóstolo: gastar-me-ei e me deixarei gastar pela obra, pelo evangelho do Senhor. É privilégio, irmãos, nós podermos falar e viver este versículo: gastar-me-ei e me deixarei gastar pela obra do Senhor. Sansão, ele teve um envolvimento com o voto dele, mas gradativamente, paulatinamente, esse voto começou a ser comprometido. O nosso pastor, ele fala uma frase que é muito interessante: ele começou a se lambuzar com doçura, porque ele foi e na sua volta a carcaça do animal morto que ele havia executado estava lá, e tinha um favo ou uma colmeia, um favo de mel ali, e ali ele tocou naquela carcaça para se alimentar. Ele estava se lambuzando com aquela doçura.
Só que mal sabia ele que ele estava comprometendo o seu voto, comprometendo o seu altar, comprometendo o envolvimento que ele tinha com a obra de Deus, comprometendo aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. E ali ele também começou a propor alguns enigmas para Dalila, que era uma mulher, diga-se de passagem, não do povo de Israel, mas do meio dos filisteus, a qual ele havia se apaixonado. E ele ficava tentando enganá-la a respeito da fonte da sua força, dizendo que se amarrasse ele com corda, se fizesse tal coisa, não revele o seu segredo para o inimigo. Não revele a fonte do poder que habita em Deus na sua vida para o inimigo. Não revele os seus particulares com Deus para as pessoas. Não revele como Deus opera na sua vida para os outros, porque tudo que o inimigo quer é uma brecha. Tudo que o inimigo quer é colocar um alvo em você para te bombardear e destruir a sua vida, destruir o seu ministério, comprometer o seu voto, comprometer a sua aliança, comprometer o seu altar. Você vai ter a aparência de quem está bem. Você vai ter os cabelos de quem está bem. Você vai ter as vestes de quem está bem. Mas você estará se lambuzando com a sujeira, se lambuzando com a doçura. E o inimigo, ele quer minar as suas forças, mas em nome do Senhor, renega as obras das trevas. Aquilo que aquelas pessoas falam, até dizer é torpe. Aquilo que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Não comprometa o seu voto, não comprometa a sua aliança, não comprometa a força do Senhor que habita em ti. Porque a força do segredo de Sansão não estava somente no cabelo, não estava somente em não tomar vinho, não estava somente em não se contaminar com o animal morto, mas estava na obediência e na separação a Deus para servir ao Senhor em toda a sua plenitude. E digo isso sem medo de errar. O Espírito do Senhor, que é o penhor da sua herança, é o penhor do resgate de Deus, habita em você. O que o inimigo quer fazer é o Espírito Santo, com o qual foste selado da redenção. No antigo pacto, na antiga aliança, o Espírito Santo habitava na vida do rei, na vida do profeta, na vida do sacerdote e em momentos específicos com os juízes de Israel. Levantava um juiz, usava, depois aquele juiz descansava do seu ministério. Levantava um outro juiz, usava, depois aquele juiz descansava do seu ministério. Mas a plenitude dos tempos chegou. A dispensação da graça do Senhor para os dispensacionalistas chegou. Para os aliancistas chegou o momento da aliança da cruz. Mas o fato é em que as duas nomenclaturas encontram respaldo na palavra de Deus, mostrando que o Espírito Santo do Senhor, ele habita nas nossas vidas, de modo que nós temos força, não de nós mesmos, não pela nossa sabedoria, não pelas nossas forças, não pelo voto, pela força da nossa palavra, mas pela força da palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Nós entendemos que Deus, ele chamou à existência todas as coisas pela força do seu poder. E pela força do seu poder, ele nos chamou, ele nos nomeou, ele nos vocacionou e ele nos envia para que nós possamos ir e dar fruto e o nosso fruto permaneça e o nome dele seja glorificado.
A nossa irmã citou Deus. sobre disposição em estar na obra. Tem muitos irmãos que falam: Deus, vou fazer um voto ao Senhor. Se o Senhor me abençoar com um carro, esse carro vai ser consagrado. Aí o irmão faz uma cena, chama os obreiros, dá um banho de óleo no carro, faz todo mundo impor a mão no carro e coloca nas redes sociais: herança do Senhor, presente de Deus. Só que no dia que está aquele frio, no dia que está aquela chuva, ele passa, ele vê aquela senhora, ele vê aquele senhor, ele vê às vezes até o pastor dele vindo na ladeira, vê o irmãozinho: pai do Senhor, irmão, Deus te abençoe, te encontro lá no culto. E ele engata a segunda, a terceira, a quarta, e o carro dele só serve a ele mesmo. Porque a palavra do Senhor, ela não nos obriga a votar. Mas a palavra do Senhor diz que se nós votarmos, nós precisamos e devemos cumprir. Porque Deus não se agrada do voto de tolos. Tem pessoas que fizeram votos de estar em todos os cultos. Existem pessoas que fizeram votos de dar oferta X, Y e Z. Existem pessoas como Jefté, que fizeram voto de fazer sacrifícios ao Senhor. Mas vote aquilo que você pode cumprir e entregar ao Senhor. Seja obediente ao Senhor. Sirva ao Senhor de um puro e sincero coração. Porque assim como o Senhor foi com Sansão, quando ele reconheceu que ele estava fora, o Senhor, ele pode ser e será contigo, de um puro e sincero coração. Quando nós reconhecemos: Senhor, pequei contra o céu e pequei contra ti. Senhor, eu errei, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Senhor, eu já não tenho te servido como nos primeiros dias. Senhor, o vigor da minha força não é como o vigor de muitos anos atrás. Senhor, eu já não estou mais no primeiro amor, mas Senhor, segundo a multidão das suas misericórdias, renova as minhas forças, Pai, para que eu possa te servir e o Senhor possa se agradar da minha vida, para que eu possa estar diante do Senhor e com todas as minhas forças eu possa glorificar o seu nome. Sansão, ele teve o seu voto comprometido. No versículo de número 17, capítulo de número 16, versículo de número 17 diz: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Mas o passar navalha era só a última coisa que faltava para comprometer totalmente o voto de Sansão. Às vezes, o relacionamento, ele não chegou à conjunção matrimonial homem e mulher. Mas às vezes essa consumação é só o que falta para consumar a fornicação, ou para consumar o adultério, ou para consumar a prostituição, porque todas as outras coisas precedentes já aconteceram. Porque o voto, ele não é comprometido só lá no final, mas o voto é comprometido quando já no seu coração você descumpre o voto. O voto não é comprometido quando ele só tocou no mel, na doçura, ou quando ele se assentou a tomar vinho, ou quando ele raspou a sua cabeça. Mas o voto é comprometido quando no seu coração você já fez essas coisas.
Porque o Senhor Jesus Cristo diz que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas o que vem de dentro para fora. Porque a santificação não é um processo exterior, mas é um processo interior. De modo que quando nós somos renovados segundo o nosso entendimento, pelo Espírito Santo da verdade, é um processo de dentro para fora. Porque quando eu mostrar o exterior, o interior já estará limpo. Os fariseus queriam mostrar aparência de piedade, davam dízimo do cominho, da hortelã, eles não raspavam a sua cabeça, eles usavam vestes, eles usavam os filactérios, que eram tiras de couro com pedaços da lei do Senhor, e ficavam recitando. Eles iam no templo, eles oravam 3 vezes ao dia, mas eles tinham uma aparência exterior, mas o seu interior estava comprometido. O que o Senhor nos chama, e me coloco como primeiro nessa fila, é para que nós não venhamos a mostrar uma aparência exterior, porque o Senhor, Ele nos sonda. O autor aos Hebreus diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. O nosso Deus, Ele é um fogo consumidor, irmãos. Ele nos contempla e nos sonda. Ele sabe de que maneira nós estamos, em que estágio está o nosso voto, em como ou quanto está comprometido o nosso altar diante do Senhor. Mas a boa notícia é que se nós pecarmos, se nós falharmos diante do Senhor, e louva a Deus, porque segundo o testemunho do nosso irmão, ainda existem crentes que têm coragem de assumir os seus pecados, e ainda se quebrantam diante das suas falhas, e não há vergonha, não há demérito nenhum em nós reconhecermos as nossas misérias diante do Senhor, porque quando nós confessamos e deixamos, diz as Escrituras, nós alcançamos misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quando nós fazemos como Acã, pegamos aquilo que não é nosso, escondemos diante do nosso Senhor, escondemos do líder da congregação, pegamos aquilo que não é nosso e guardamos para nós, nós estamos comprometendo não somente a nossa vida, mas a vida de quem está ao nosso redor. Mas o que você está pregando, irmão? Que o meu pecado acaba com a vida do seu irmão? O seu pecado acaba com a sua vida, mas os efeitos são sentidos naqueles que estão em derredor. O grupo vai cantar, mas ali no meio do grupo existem altares comprometidos. O Senhor, Ele recebe, e como nós já temos aprendido, porque o culto, antes de qualquer coisa, é um culto individual. Pode estar o seu irmão da direita na maior graça, na maior adoração. O seu irmão da esquerda está indiferente ao que está acontecendo ao culto. Mas o Senhor também considera a coletividade, porque muitas vezes é necessário que nós peguemos e reconheçamos que nós estamos com um voto comprometido diante do Senhor. Não existe mais nazireu nos moldes do Antigo Testamento, mas existem crentes que receberam o penhor da nossa herança, o penhor do nosso resgate, que é o Espírito Santo da promessa. Nós não podemos nos deixar ser comprometidos, irmãos, porque tudo que o inimigo quer é que você não louve mais, que você não pregue mais, que você não esteja mais aqui, que você esteja envergonhado, assim como Adão. Ouvi a sua voz e temi, porque eu estava nu. Mas quem te disse que você estava nu? Ele estava comprometido. Uma atitude incorreta nos compromete diante do Senhor. Uma atitude incorreta compromete o nosso altar. Uma atitude incorreta compromete o nosso voto diante de Deus. Mas eu louvo a Deus que a atitude do resgate, a atitude de trazer de volta, não vem de nós, vem dele.
Porque o amor que nós temos, nós só estamos respondendo ao amor que Ele tem. Porque não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por que você ama a Deus? Ah, porque Ele é bom, porque Ele me salvou. Não, você ama a Deus porque Ele te amou primeiro. E porque Ele te amou, Ele é tão soberano. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso no sábado e no domingo. Ele é tão soberano que Ele tem a liberdade, Ele tem o poder de deixar você escolher amá-lo ou deixá-lo, servi-lo ou virar as costas. Porque Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão Senhor do tempo e da história, que Ele escolhe deixar você servi-lo. Ele deixa você escolher. Que nós possamos escolher a servir ao Senhor de um puro e sincero robótico. Se fosse um amor mecanizado, se fosse um servir metódico. Ah, eu sirvo porque eu tenho que servir, porque se eu não servir, não tem outra alternativa. Não, você tem a opção de estar aqui, ou de deixar de estar aqui. Você tem a opção de louvar a Deus pela obra que Ele fez na sua vida, e deixar de louvar ao Senhor. Mas você escolheu, como o Senhor Jesus Cristo fala, a melhor parte, que é estar aos pés do Mestre, recebendo essa palavra. Porque como o apóstolo Pedro fala, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida? Foi citado aqui essa noite, sobre o açoite, sobre a repreensão. Mas eu louvo a Deus como o apóstolo Paulo louvava ao Senhor. Somos repreendidos pelo Senhor, para nós não sermos condenados. Porque quando Ele te repreende, é porque Ele ama a sua alma. Ele quer que o seu altar esteja intacto diante dEle, porque Ele tem uma grande obra a seu respeito. Ele tem pensamentos de bem e não de mal. E quando nós estamos diante do Senhor, o nosso altar não pode ser comprometido, porque todas as coisas nós sujeitamos ao altar do Senhor. E se tem um lugar na face da terra que o inimigo não alcança, é o altar de Deus. E por altar, irmãos, não entendam como essa tribuna. Por altar, entenda como lugar de culto. O lugar onde você consagra no seu coração todas as coisas ao Senhor. Já para terminar, Lucas, capítulo de número 24, ou de número 23, se não me falha a memória, nos fala do caminho para Emaús, 2 discípulos indo junto, falando das coisas que tinham acontecido em Jerusalém. Eles estavam tristes, o Senhor emparelhou no meio deles, começou a questioná-los, e eles falaram: você é estrangeiro que não sabe do que tem acontecido? E começaram a contar, e Jesus fez que ia para um lado, e eles insistiram para que Jesus pousasse em sua casa, e Jesus foi para sua casa, e lá eles, como era costume do judeu, quem dava graças era a visita, e Jesus nos dá graça. Ali caiu as escamas dos olhos deles, e eles entenderam que Jesus era o Cristo, e eles falaram: porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava da palavra conosco? Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo de número 27 diz que o véu se rasgou de cima a baixo. O altar que era lá no Santo dos Santos, ele foi modificado, e ele habita no seu e no meu coração, de maneira que a presença do Senhor nós sentimos livremente, cada um. Por isso o inimigo ele quer roubar o que você tem. Por isso o inimigo ele quer roubar a sua santidade. Por isso o inimigo, jovem, ele quer roubar a sua castidade. Por isso o inimigo, obreiro, ele quer roubar a sua força e o seu vigor. Por isso o inimigo, irmã, ele quer roubar a sua paz. Quer colocar você contra o seu marido, você contra o seu filho, você contra a sua casa, porque ele sabe que o altar do Senhor no seu coração, quando você está em íntima comunhão com o Senhor, quando você está envolvido e engajado com a obra do Senhor, você é como flecha que vai em direção ao alvo, e você faz a obra do Senhor, e você está envolvido com a obra do Senhor. Você tem a alegria de passar um simples pano na igreja, você tem a alegria de lixar as paredes da igreja, você tem a alegria de ficar em pé
2 horas de culto, você tem a alegria de servir a água para o seu irmão, você tem a alegria de estar envolvido com a obra, porque o seu altar está intacto. O Senhor está no centro da sua adoração. O Senhor é o seu alvo. Você não está mirando aquilo que se passou. Você não está mirando as dificuldades, o dia difícil, o não que o patrão falou para o emprego, para o seu aumento. Você não está mirando a repreensão que talvez você tenha tomado no trabalho, ou aquele dia difícil que você teve no seu lar, enfim, ou a enfermidade que está na sua família. Você não está mirando essas coisas, porque o seu altar, o centro da sua adoração, o seu voto, o seu comprometimento, o seu engajamento, o seu envolvimento é com a obra, é com o reino. E você se alegra de ver o reino avançar. Você se alegra de ver o reino prosperar. E já finalizando, a obra física desse templo está quase terminando. Muito dinheiro foi gasto. A visão carnal, a visão terrena, ela contempla o material. Ela só contempla o material. Mas a visão espiritual, aquele que tem visão do reino, como aqueles profetas, aqueles filhos dos profetas que estavam lá com o profeta, falava: o lugar está pequeno, precisamos de um lugar maior, precisamos de um lugar melhor para ser o rancho dos profetas, para ser a escola dos profetas. Precisamos melhorar, porque muitas pessoas vão vir aqui e vão aprender. Porque hoje você está aqui, mas amanhã talvez o Senhor te sopre e você vá para um outro local. E esse local está aqui pronto, preparado e adornado para muitas vidas aceitarem o Senhor Jesus. Para muitos congressos serem realizados até a volta do Senhor. Para muitos altares serem edificados e consertados diante da presença do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o Senhor continue a ser justo e justificador daqueles que o buscam. Que o nome do Senhor seja glorificado. Não permita que o inimigo comprometa o seu voto, a sua aliança, o seu altar, a obra que o Senhor tem na sua vida. Você tem um alvo nas costas, eu não vou mentir para você. Mas maior é o que está conosco do que os que estão lá fora. O diabo, ele está em derredor, mas os anjos do Senhor acampam ao redor e o Espírito Santo, ele está dentro de você. Ele habita em você. Ele é o ajudador, o consolador, que nos ajuda nos momentos difíceis e não nos permite desistir. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Volta a direção do trabalho ao nosso presbítero Fernando. Que Cristo abençoe a cada um. Amém, irmãos. Quantos beberam dessa água? Amém. A Bíblia diz que nunca mais voltará a ter sede quem bebe dessa água. Deus seja louvado. Vamos se colocar de pé, irmãos. Está na hora de nós irmos para o nosso lar. Lembrando que os trabalhos dessa noite se encerram aqui em relação ao culto coletivo, né? Mas isso é só algo limitado aqui. Ele vai dar continuidade quando você chegar na sua casa, quando você for para o trabalho e assim por diante. Como é que tem sido o seu culto? Isso é muito importante. E para você que está em casa e que não conhece a programação desse final de semana, nós teremos aqui um trabalho abençoado com o Ministério Jovem, mais a Escola Bíblica Dominical, a partir das 19h15. Então, não perca, esteja aqui para aprender a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra que cada irmão falou aqui nesse altar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos hinos que o Senhor nos permitiu louvar ao Senhor, dando-nos, Senhor, fôlego para este fim. Meu Deus, nos preserve, que o Senhor possa prosseguir com a nossa vida, Senhor, casta,
santa, pura e imaculada. Senhor, guarde as nossas vidas. E nesta noite, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos encaminhou para este lugar, por favor, Senhor, nos leve para os nossos lares e nos conceda uma noite abençoada de descanso, para que possamos então batalhar, para que através do suor dos nossos rostos possamos contrair o pão de cada dia, Senhor. No nome de Jesus, se conosco, abençoa o nosso pastor Alexandre e a sua família. Abençoa, Senhor, os nossos obreiros que pertencem ao ministério, Senhor, ao corpo de obreiros, Senhor, na íntegra. Abençoa, Senhor, a sua igreja na íntegra de Jardim Eliane. No nome de Jesus, conceda uma grande vitória. É o que nós te pedimos, crendo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e com você permaneça para todos sempre, como nós dizemos. Amém. Que Deus abençoe a todos.